Escute com atenção. O que você está prestes a receber nesta noite não é um vídeo motivacional comum, não é uma coleção de conselhos rápidos, nem um discurso de autoajuda embalado em frases bonitas, apenas para fazer você se sentir bem por algumas horas e esquecer tudo amanhã. O que chega até você agora é algo muito mais profundo. É um aviso espiritual, um sinal que o universo vem tentando entregar há muito tempo e que, por algum motivo preciso, encontrou finalmente o caminho até você neste exato momento. Não chegou por acaso, não caiu diante dos seus olhos por distração. Chegou porque o tempo certo amadureceu. Bem-vindo, escolhido. Porque se algo o conduziu até aqui, se entre milhões de vídeos, milhões de estímulos digitais e distrações vazias, seus olhos pararam exatamente neste conteúdo, neste instante específico, então há algo que você precisa compreender com clareza. Existem momentos na vida em que o universo não trabalha com coincidências. Ele trabalha com sincronicidades. Pequenos alinhamentos invisíveis que colocam certas mensagens diante de certas pessoas exatamente quando elas estão prontas para ouvi-las. E esta que você está vivendo agora é uma dessas sincronicidades raras, daquelas que podem alterar a direção inteira de uma vida. Existe um fato psicológico pouco comentado que a maioria das pessoas nunca aprende. O próprio sistema em que crescemos, aquele que nos ensinou a sermos obedientes, previsíveis e fáceis de interpretar, não tem interesse algum em que percebamos isso. Os seres humanos subestimam seus próprios pontos de ruptura, em uma média surpreendente de 67%. Isso significa que quase nunca reconhecemos o momento exato em que nossa vida começa a mudar profundamente enquanto essa mudança está acontecendo. Só percebemos depois. Percebemos quando o pó já baixou, quando o cenário já parece diferente, quando as pessoas ao nosso redor começam a reagir de maneira estranha à nossa presença. É apenas nesse momento que entendemos. Algo dentro de nós mudou para sempre, mas há algo ainda mais poderoso do que essa percepção tardia. Antes que sua mente consciente compreenda, seu espírito já percebeu. Aquela pressão interna que você tem sentido ultimamente, aquela inquietação que não consegue explicar com palavras, mas que pulsa no peito como se algo estivesse pedindo para nascer, não é um erro do seu corpo, não é ansiedade comum, não é medo, é algo muito mais profundo. É o seu destino batendo a porta de dentro para fora. É a parte mais verdadeira de você, dizendo que chegou a hora de parar de conter aquilo que você realmente é. E esta noite marca exatamente esse ponto de transição, não de forma simbólica ou poética, mas de maneira concreta dentro do seu processo interior. Este é o limiar entre a pessoa que você foi durante tanto tempo e a pessoa que começa a surgir agora. E o que você está se tornando vai surpreender não apenas as pessoas ao seu redor, mas até você mesmo, porque muitos acreditaram que já tinham você completamente calculado. Pensaram que conheciam seus limites, que sabiam até onde você poderia chegar. Eles analisaram a versão de você, que viram na superfície e assumiram que aquilo era tudo o que existia. Não perceberam que, enquanto observavam a sua parte visível, uma versão muito mais forte estava sendo construída em silêncio. Essa construção aconteceu longe dos olhares. Aconteceu nos momentos em que ninguém estava prestando atenção, nas noites em que você pensava, refletia, observava e crescia sem fazer barulho. Enquanto alguns acreditavam que você era previsível, fácil de interpretar, fácil de encaixar em um rótulo confortável, algo muito diferente estava acontecendo dentro de você. Eles apostaram em uma versão antiga de você. Apostaram em um você que cabia nas expectativas deles, que reagia de maneiras conhecidas, que podia ser entendido com facilidade, e é exatamente essa ilusão que começa a ruir agora diante dos olhos deles. Porque o que está nascendo em você não cabe mais na imagem que eles construíram. A primeira transformação que começa a acontecer é simples de explicar, mas profunda de viver. Você começa a se tornar uma versão de si mesmo que já não cabe nos espaços onde antes implorava para entrar. Escute isso com atenção, porque é fundamental. Durante muito tempo, existiram ambientes, grupos, conversas e círculos sociais que pareciam ser lugares aos quais você precisava pertencer, lugares onde você se esforçava para se ajustar, onde moderava sua energia, diminuía sua intensidade e media cada palavra para não incomodar ninguém. Durante um tempo você acreditou que estava conseguindo se encaixar, pensou que estava encontrando o seu lugar, mas olhando agora com mais clareza,
percebe algo curioso. Na verdade, você não estava se encaixando, estava se reduzindo. Estava encolhendo partes importantes de si mesmo para caber em espaços pequenos demais para aquilo que você realmente é. E é justamente isso que começa a mudar agora. Aqueles mesmos ambientes que antes pareciam confortáveis começam a se tornar apertados. Conversas que antes pareciam interessantes agora soam vazias. Piadas que antes arrancavam gargalhadas agora provocam apenas um sorriso educado. Não porque você se tornou arrogante, mas porque sua percepção mudou. Quando a consciência se expande, certas frequências simplesmente deixam de fazer sentido. E esse é um dos sinais mais claros de crescimento verdadeiro. Não é sobre se afastar do mundo com superioridade. É sobre perceber que você já não cabe mais nas versões antigas da sua própria vida. E quando isso acontece, algo inevitável começa. Um novo espaço precisa surgir para que a nova versão de você possa existir plenamente. Há um momento silencioso na vida de quem desperta para si mesmo em que algo muda de forma definitiva. Não é uma explosão dramática, nem uma revolução visível para todos. É algo muito mais profundo. De repente, opiniões que antes tinham o poder de te abalar passam diante de você como se fossem apenas ruído distante. Palavras que antes te faziam duvidar de si mesmo, agora atravessam sua mente sem deixar marcas. E a energia que um dia você gastou tentando pertencer, tentando ser aceito naquela mesa, tentando provar que era digno de estar naquele círculo, hoje parece um desperdício brutal de algo precioso demais para ser usado assim. E é importante compreender algo. Isso não é arrogância. O verdadeiro escolhido nunca confunde crescimento com superioridade. Não se trata de se sentir acima dos outros. Trata-se de alinhamento. Trata-se do seu espírito finalmente reconhecendo que o próximo capítulo da sua vida exige novos ambientes, novas conversas e novas pessoas capazes de sustentar o peso daquilo que você se tornou, sem se sentirem ameaçadas ou diminuídas. Porque quando uma pessoa se expande espiritualmente, quando sua consciência cresce, além de certos limites invisíveis, os lugares que antes pareciam suficientes começam a se tornar estreitos. Ambientes que antes te acomodavam passam a te sufocar. Não porque sejam necessariamente ruins, mas porque você já não cabe mais neles. É como tentar viver dentro de uma roupa que servia perfeitamente anos atrás, mas que agora restringe cada movimento. Nesse processo, o superficial começa naturalmente a se afastar. Coisas que antes ocupavam espaço na sua vida simplesmente deixam de fazer sentido. Pessoas que estavam ali para acompanhar uma versão antiga de você começam a desaparecer do caminho. Porque muitas dessas relações foram construídas para alguém que ainda estava aprendendo a respirar sob pressão, alguém que ainda buscava validação nos lugares errados, alguém que ainda negociava o próprio valor com pessoas que nunca compreenderam o que tinham nas mãos. Essa versão antiga de você começa a se retirar silenciosamente, e o que surge em seu lugar não pede autorização para existir. Sua luz passa a tocar o mundo de maneira diferente. Suas decisões começam a se mover com firmeza, sem necessidade de longas explicações. Sua energia já não pede desculpas por ocupar espaço. E sua presença, aquela presença que algumas pessoas começarão a notar de forma diferente, começa a provocar reações que você talvez nunca tenha visto antes. Alguns vão se afastar, outros vão se sentir desconfortáveis, porque poucas coisas assustam tanto a mediocridade quanto alguém que despertou para o próprio poder. Mas essa presença é sua, sempre foi sua. A única diferença é que agora você decidiu habitar LA por completo. E aqui está uma verdade que durante muito tempo o sistema tentou esconder de você. Desde cedo ensinaram que diminuir a si mesmo era uma forma de respeito, que ceder constantemente era sinal de humildade, que silenciar sua própria voz significava maturidade. Mas isso nunca foi verdade. Cada vez que você se encolheu para não incomodar alguém, você não estava protegendo ninguém, estava apenas traindo a si mesmo. E esta noite representa o fim desse ciclo silencioso de traição interior. Algo dentro de você se fecha para sempre e um novo espaço se abre. Existe, no entanto, um aspecto importante que os escolhidos em seu nível precisam compreender. Há um tipo de conhecimento que o sistema manteve deliberadamente fora do alcance de pessoas como você. Não porque seja impossível de entender, mas porque quem o entende passa a jogar o jogo da vida de maneira completamente diferente.
Esse conhecimento não aparece em salas de aula tradicionais. Você não o encontrará nos manuais convencionais de autoajuda, nem naqueles discursos motivacionais que inflamam por 2 dias e depois te devolvem exatamente ao mesmo ponto de antes. Trata-se de algo muito mais profundo. Um conhecimento que fala diretamente com pessoas que carregam fogo por dentro, mas que durante muito tempo não souberam como proteger essa chama sem permitir que o mundo a apagasse. Esse conhecimento existe, e muitos o conhecem como o Protocolo 777. Ele reúne princípios sobre limpeza de energia, sobre fortalecimento interior, sobre como reconhecer as serpentes antes que elas tenham a oportunidade de ferir e sobre como proteger aquilo que existe de mais valioso dentro de você. Esse caminho está disponível através do link fixado neste canal. Mas antes de falar mais sobre isso, há algo que você precisa compreender sobre o que está acontecendo nesta fase da sua vida. Porque a segunda grande transformação que ocorre agora é ainda mais poderosa. A partir deste momento, você começa a se tornar o padrão que revela quem realmente é quem está ao seu redor. Quando alguém decide viver com autenticidade verdadeira, algo inevitável acontece no ambiente ao seu redor. As pessoas deixam de conseguir esconder suas máscaras com a mesma facilidade de antes. Pense nisso com calma. Você fez o trabalho que muitos preferiram evitar. Você enfrentou seus próprios medos. Você olhou para suas sombras sem fugir. Você organizou o caos dentro de si que outras pessoas preferiram ignorar. E agora, mesmo sem dizer nada, sua presença começa a iluminar as lacunas no caráter daqueles que estão por perto. As fraquezas que antes estavam escondidas se tornam visíveis. A superficialidade que antes passava despercebida começa a se revelar. A falta de sinceridade, que antes podia ser disfarçada, passa a aparecer com uma clareza desconfortável. Alguns tentarão esconder isso. Outros tentarão parecer mais fortes, mais inteligentes ou mais seguros do que realmente são. Mas a diferença se torna evidente demais. O contraste entre autenticidade e aparência passa a ser impossível de ignorar, porque você já não faz parte da ilusão que eles construíram para si mesmos. Você se transformou em algo muito mais poderoso do que um participante silencioso naquele cenário. Você se tornou a referência silenciosa, diante da qual a verdade começa a se revelar. E quando alguém se torna essa referência, não precisa provar nada. A própria presença já fala por si. E para certas pessoas que passaram anos sustentando a própria vida sobre aparências, conveniências e pequenas encenações sociais, essa realidade se torna profundamente devastadora. É nesse ponto que precisas compreender algo essencial sobre as serpentes. Aquelas pessoas que quase todo escolhido carrega por perto durante muito tempo sem perceber. As serpentes raramente aparecem com sinais claros de perigo. Elas não chegam com rostos ameaçadores nem com atitudes abertamente hostis. Pelo contrário, aproximam-se com sorrisos, com palavras gentis, dizendo que te admiram, que te apoiam, que torcem pelo teu sucesso. Estão ao teu lado quando a tua luz começa a brilhar, quando a tua energia chama a atenção, porque esperam absorver um pouco desse brilho para si mesmas. Mas quando os momentos difíceis chegam, quando atravessas períodos de queda ou silêncio, essas mesmas pessoas desaparecem com uma facilidade impressionante. Não vieram para te sustentar, vieram apenas para aproveitar o que podiam enquanto a tua luz estava disponível. E agora algo muda de forma definitiva, porque quando alguém atinge um novo nível de autenticidade, acontece um fenômeno silencioso mas poderoso. Essa autenticidade funciona como um filtro natural. Ela começa a separar automaticamente aqueles que são genuínos daqueles que apenas representavam um papel ao teu redor. Não é necessário fazer anúncios. Não é preciso confrontar ninguém diretamente. Os verdadeiros padrões não precisam de discursos nem de placas dizendo que existem. Eles simplesmente estão ali. E quando alguém entra em contato com um padrão verdadeiro, tudo o que está abaixo dele se torna visível por contraste. Nesta noite, a tua consistência, a tua integridade e a tua clareza se transformam nesse espelho inevitável. As pessoas que convivem contigo terão que se ver refletidas nele, queiram ou não. Os que sempre procuraram atalhos começam a se revelar. Aqueles que manipulavam situações em silêncio começam a parecer óbvios. Os que se escondiam atrás de palavras vazias, elogios calculados e gestos cuidadosamente ensaiados, deixam de conseguir sustentar a própria máscara. Não porque decidiste expô-los,
mas porque a energia que carregas agora não permite mais que essas coisas permaneçam ocultas. Para eles, essa revelação não é confortável. Na verdade, é profundamente desconcertante, porque ao perceberem esse contraste, muitos se dão conta de quanto tempo permaneceram estagnados, repetindo os mesmos padrões enquanto a tua vida continuava evoluindo. Quando alguém eleva o próprio padrão de consciência, as dinâmicas ao redor inevitavelmente mudam. Algumas pessoas tentarão puxar-te de volta para o nível onde estavam acostumadas a interagir contigo. Vão provocar, questionar, tentar reacender antigas formas de reação emocional. Mas agora existe algo diferente dentro de ti. O teu padrão tornou-se um escudo. Já não negocias com desonestidade. Já não comprometes a tua energia por conveniência social. Estar próximo de ti agora exige algo que antes não era necessário: presença, responsabilidade e profundidade. E aqueles que não conseguem alcançar esse nível acabam se destacando sozinhos, não porque os apontaste diretamente, mas porque a tua própria presença faz a separação acontecer de forma automática entre o que é verdadeiro e o que é falso. Nesta noite, não estás buscando reconhecimento nem tentando provar valor. Tornaste-te algo muito mais poderoso do que isso. Um padrão vivo, um exemplo silencioso que obriga cada pessoa ao teu redor a confrontar a própria verdade interior. E esse tipo de revelação tem um impacto enorme. Algumas pessoas ficam impressionadas, outras se sentem desconfortáveis, outras ainda fingem não perceber. Mas no fundo todas reconhecem a mesma coisa. O jogo que antes acontecia ao teu redor já não pode continuar da mesma forma. Há ainda um terceiro movimento que acontece neste momento da tua jornada. Tornas-te alguém que já não precisa explicar aquilo que o teu espírito já decidiu. Isso é libertação na forma mais pura que existe. Durante muito tempo, sentiste a necessidade de justificar as tuas escolhas para pessoas que nunca foram destinadas a compreender o teu caminho. Explicaste a tua visão a mentes que não possuíam o mapa necessário para interpretar o território que estavas explorando. Compartilhaste o teu processo com pessoas que escutavam apenas pela metade, olhando para o relógio enquanto falavas a partir da profundidade da tua alma. Todo esse desgaste termina agora. A tua sabedoria interna tornou-se mais forte do que qualquer opinião externa. As experiências que atravessaste moldaram dentro de ti uma clareza que não depende mais de aprovação. Cada decisão que tomaste, cada passo que deste, cada momento de pausa ou reflexão foi um diálogo contigo mesmo, não uma performance para um público que nunca teve acesso ao teu plano de construção. E quando essa consciência se instala de verdade, algo muda na tua energia. Aquela voz que antes buscava validação começa a se aquietar, substituída por uma certeza interna que não precisa de aplausos. A partir daqui, deixas de gastar tempo respondendo a críticas vazias. Deixas de desperdiçar energia tentando provar o teu valor. Já não te explicas para quem decidiu permanecer na confusão. O caminho está claro, o trabalho foi feito e a tua alinhamento fala por si mesmo. Algumas pessoas que tentaram manipular a tua narrativa, que questionaram as tuas intenções ou testaram a tua paciência, além do que era justa, perceberão a mudança imediatamente. Elas notarão que a tua energia já não se dobra para acomodar as inseguranças ou o desejo de controle delas. Cresceste além da necessidade de aprovação, e o teu silêncio agora não é ausência, é presença. Não é vazio, é autoridade. Diz mais do que qualquer discurso que poderias pronunciar, porque carrega a força tranquila de alguém que finalmente aprendeu a caminhar guiado pela própria verdade. Escucha con calma, porque hay un momento en la vida del elegido en el que todo deja de necesitar explicación. Las personas que realmente importan, las que vibran en la misma frecuencia que tu espíritu, las que caminan por senderos que se cruzan con el tuyo de forma auténtica, ya comprenden quién eres y lo que representas. No necesitan largas justificaciones ni discursos elaborados. Lo perciben en tu manera de actuar, en la coherencia de tus decisiones, en la serenidad con la que te mantienes firme, incluso cuando el entorno se llena de ruido. Los demás, aquellos que nunca lograron entender tu naturaleza, pueden seguir especulando si así lo desean. Sus interpretaciones ya no tienen poder sobre tu paz, porque llegó el instante en que tu espíritu pronunció la última palabra, y esa palabra no fue una frase, fue una acción. Esta noche, la claridad deja de ser una meta que persigues y se convierte en tu estado natural. Ya no sientes la necesidad de buscar validación externa,
ni de justificar cada uno de tus movimientos para que otros se sientan cómodos. Las cadenas invisibles que antes te empujaban a sobreexplicarte empiezan a caer una por una. Tus decisiones hablan por sí mismas, tus movimientos contienen la lógica que los sostiene, y tu presencia deja de depender de la aprobación de quienes nunca comprendieron tu propósito. La etapa de defenderte termina aquí. Entra una nueva fase en la que la verdad ya no necesita ser anunciada en voz alta. Se manifiesta en silencio, a través de la coherencia de tu camino. Y en ese cambio ocurre algo profundo. Te conviertes en alguien cuya ausencia tiene un peso mayor que su presencia, no porque dejes de hablar o de participar en el mundo, sino porque tu energía comienza a retirarse de lugares donde durante demasiado tiempo fue el pilar invisible que sostenía todo. Cuando un elegido decide desconectar su energía, el impacto rara vez es suave. No es un gesto pequeño, ni una transición imperceptible. Es un vacío que aparece de repente y revela cuánta estabilidad dependía de ti sin que nadie lo reconociera. Durante mucho tiempo fuiste quien hacía que el caos pareciera manejable. Eras quien introducía claridad en medio de la confusión, quien calmaba tensiones sin necesidad de levantar la voz, quien ayudaba a otros a mantenerse en pie, incluso cuando ni tú mismo eras consciente de cuánto estabas sosteniendo. No necesitabas anunciarlo ni reclamar crédito. Tu forma de estar presente era tranquila, casi invisible, pero profundamente estructural. Tu energía funcionaba como una columna vertebral emocional dentro de entornos que apenas podían sostenerse por sí mismos. Pero esta noche algo cambia. Empiezas a desapegarte, no desde el resentimiento ni desde el castigo, sino desde la comprensión de que tu energía no puede seguir siendo el soporte silencioso de lugares que nunca aprendieron a sostenerse por sí solos. Y ese desapego crea un espacio que las personas perciben antes de poder explicarlo. Sienten una inestabilidad nueva, un peso que antes no existía. De repente, deben enfrentar responsabilidades emocionales que durante años no tuvieron que cargar, porque tú eras quien absorbía gran parte de ese esfuerzo desde el fondo, desde un lugar discreto que nadie veía. Lo que realmente empiezan a notar no es la falta de tus conversaciones, sino la ausencia del efecto que tu presencia generaba. No extrañan solo tus palabras, extrañan la calma que traías cuando las cosas se complicaban. No extrañan únicamente tu compañía, extrañan la sensación de seguridad que aparecía cuando estabas cerca. Tu ausencia revela una verdad que muchos nunca se detuvieron a reconocer. Tú no eras solo una parte de su estabilidad, tú eras una parte esencial de ella. Eras la razón por la que ciertas relaciones continuaban funcionando cuando de otro modo habrían colapsado. La razón por la que algunas amistades sobrevivían a sus propias contradicciones. La razón por la que determinados grupos no se desmoronaban bajo el peso de sus propios conflictos. Tu inteligencia emocional, tu intuición, tu paciencia y tu profundidad actuaban como una arquitectura invisible sobre la cual otros se apoyaban sin darse cuenta. Durante mucho tiempo esa estructura estuvo ahí, sosteniendo más de lo que cualquiera imaginaba. Y ahora esa estructura empieza a retirarse. No porque busques castigar a alguien, sino porque tu temporada de cargar con responsabilidades que nunca fueron tuyas ha llegado a su final. Este es el momento en el que tu energía regresa a ti, en el que decides invertir tu fuerza en espacios donde también exista reciprocidad. Y cuando ese cambio ocurre, las personas finalmente comprenden la diferencia entre tu presencia y tu contribución. Una era visible, la otra era la que mantenía todo en equilibrio. La pérdida que sienten ahora no proviene solo de tu distancia física o emocional. Proviene del reconocimiento tardío de la versión de ti que dieron por sentada durante demasiado tiempo. Y ese reconocimiento pesa más que cualquier explicación que pudieras ofrecer, porque hay verdades que solo se comprenden cuando ya no están disponibles. Y junto con todo esto llega otro cambio profundo. Te vuelves inalcanzable para quienes durante años te trataron como una conveniencia emocional. Este es uno de los descubrimientos más difíciles y al mismo tiempo más liberadores que puede hacer un elegido. Implica reconocer que algunas personas nunca estuvieron en tu vida por una conexión auténtica. Llegaron cuando necesitaban consuelo, cuando necesitaban claridad, cuando necesitaban apoyo. Se acercaron cuando requerían tu sabiduría o tu calma y se alejaron en el instante en que recuperaron su equilibrio. Quisieron tu comprensión sin comprometerse con la responsabilidad de sus actos. Quisieron tu empatía sin ofrecer reciprocidad.
Quisieron tu presencia sin asumir el valor de lo que recibían. Tomaron desde una superficie cómoda algo que tú ofrecías desde lo más profundo de tu ser. Y durante mucho tiempo lo toleraste porque tu naturaleza no es abandonar fácilmente, porque eres de los que creen en la gente incluso cuando otros ya se habrían rendido, porque eres de los que siempre ofrecen una última oportunidad. Pero incluso el corazón más paciente llega a un punto de claridad, y cuando ese punto aparece, no viene acompañado de odio ni de amargura. Llega con una serenidad firme que dice simplemente: ahora es momento de caminar hacia espacios donde la conexión sea tan profunda como lo que estás dispuesto a dar. E en esse momento começa verdadeiramente a liberdade del elegido. Durante muito tempo, você manteve portas abertas para pessoas que só se lembravam de você quando tudo ao redor delas estava quebrando. Elas apareciam quando precisavam de orientação, quando suas vidas estavam em caos, quando suas emoções se tornavam pesadas demais para carregar sozinhas. E você, com o coração aberto e a disposição sincera de ajudar, respondia. Escutava, aconselhava, oferecia sua presença. Mas havia um padrão silencioso escondido nisso tudo. Assim que a tempestade delas passava, assim que encontravam novamente um pouco de estabilidade, desapareciam. Não porque você tivesse feito algo errado, mas porque nunca tiveram a intenção de permanecer quando o equilíbrio voltasse. Você era procurado como solução, não como companhia verdadeira. Mas esta noite algo muda profundamente dentro de você. O padrão que se repetia por tanto tempo finalmente chega ao fim. Sua energia começa a desenvolver um filtro natural, um limite invisível que separa quem vem com verdade de quem chega apenas com necessidade. Pessoas que antes tinham acesso fácil à sua atenção, à sua paciência e ao seu tempo, começam a sentir uma porta se fechar lentamente. Uma porta que elas acreditavam que sempre estaria aberta, independentemente de como agissem ou de quanto tempo desaparecessem. E o mais importante é que essa porta não se fecha por frieza, nem por vingança, nem por ressentimento. Ela se fecha porque sua consciência cresceu além daquele nível de troca emocional. Você finalmente percebe que sua paz não pode continuar sendo interrompida por crises que não são suas. Já não responde imediatamente a emergências criadas por pessoas que transformam drama em rotina. Já não dobra seus próprios limites para acomodar instabilidades que nunca foram sua responsabilidade resolver. O que acontece agora não é que você se torna distante ou indiferente. Pelo contrário, o que muda é que você finalmente reconhece o valor da sua própria energia. E quando alguém passa a valorizar aquilo que carrega dentro de si, proteger esse espaço se torna algo natural. Você deixa de ser o remendo emocional de pessoas que sequer lembram de você quando já estão bem. Deixa de gastar sua força em relações construídas sobre desequilíbrio. E deixa de permitir que sua presença seja usada como fuga temporária para problemas que outros criaram e nunca quiseram realmente resolver. A sua bondade não é mais uma brecha que pode ser explorada. Aquilo que antes era interpretado como disponibilidade infinita, agora se transforma em consciência clara. Sua ausência no caos dessas pessoas se torna uma lição silenciosa, que elas sempre evitaram aprender. Pela primeira vez percebem algo que nunca haviam considerado. Você não era apenas alguém com quem podiam conversar. Você era o equilíbrio emocional que sustentava o mundo delas. E agora, sem esse acesso constante, elas começam a sentir o vazio que a própria inconsistência criou. Enquanto isso, você continua avançando. Avança com mais clareza, com mais tranquilidade e com um respeito por si mesmo que antes talvez ainda estivesse em construção. A versão sua, que aceitava ser apenas uma conveniência emocional, finalmente se retira. E quando essa versão desaparece, algo poderoso surge em seu lugar, a consciência plena do seu próprio valor. Quando essa compreensão chega, ela muda tudo, porque quem entende profundamente o próprio valor se torna inalcançável para quem nunca soube reconhecê-lo. E é exatamente nesse ponto que preciso falar com você de forma direta, porque o que acontece a seguir é extremamente importante. Dentro de você existe um fogo, um tipo de luz que muitas pessoas ao seu redor não conseguem suportar, observar por muito tempo. Esse fogo não é arrogância, nem superioridade. É consciência, é propósito, é a intensidade de alguém que atravessou experiências profundas e saiu delas mais desperto. E essa luz desperta reações diferentes nas pessoas.
Algumas se aproximam porque se sentem inspiradas por ela. Outras, porém, reagem de maneira muito diferente. Elas sentem inveja. A inveja raramente aparece de forma aberta. Ela não chega dizendo claramente o que é. Na maioria das vezes, se disfarça de conselho, de preocupação, de amizade. As chamadas serpentes não precisam ferir você fisicamente para causar dano. Elas apenas precisam plantar a dúvida certa no momento certo. Precisam fazer você questionar seu próprio valor exatamente quando você mais precisa confiar nele. Mas existe proteção contra isso. Existe um tipo de escudo que poucas pessoas conhecem. Um sistema de defesa criado justamente para aqueles que carregam uma missão que o mundo comum não consegue compreender completamente. É uma blindagem que atua não apenas no plano visível, mas também no nível psicológico, energético e espiritual. Esse escudo é conhecido como Protocolo 777, o escudo do escolhido. Ele representa a proteção necessária para quem está atravessando uma transformação real, porque mudanças profundas atraem tanto crescimento quanto resistência. E quem está despertando para um novo nível de consciência precisa de uma estrutura que sustente essa evolução. A transformação que você vive agora não é pequena. Ela marca uma nova etapa da sua jornada, e essa etapa exige que você esteja protegido de dentro para fora. Não apenas contra influências externas, mas também contra as dúvidas que outras pessoas podem tentar semear em sua mente. E então, chegamos ao sexto movimento que começa a acontecer dentro de você nesta noite. Você se torna alguém que transforma o próprio trauma em autoridade. Isso não é apenas uma frase inspiradora, é uma verdadeira transmutação espiritual. Chega um momento no caminho de quem foi escolhido em que tudo o que parecia dor começa a revelar um propósito mais profundo. Cada dificuldade que você enfrentou, cada traição que não merecia, cada perda que custou mais do que qualquer pessoa ao seu redor imaginou, cada batalha silenciosa, travada na solidão, enquanto o mundo continuava girando indiferente, tudo isso começa a mudar de significado. Aquilo que antes parecia apenas sofrimento deixa de ser uma sequência de feridas no passado. Transforma-se no fundamento do seu poder. Seu trauma deixa de ser apenas algo que você sobreviveu. Torna-se algo que você dominou. E entre sobreviver e dominar existe uma diferença imensa. Sobreviver significa carregar cicatrizes. Dominar significa transformar essas cicatrizes em sabedoria viva. Você deixa de contar suas dores como histórias de perda e começa a utilizá-las como fontes de entendimento. Cada desafio que enfrentou afiou uma parte da sua identidade. Cada queda fortaleceu sua intuição. Cada estação escura pela qual você passou trouxe um nível de compreensão que pessoas que nunca caminharam pelo fogo simplesmente não conseguem alcançar. E é justamente essa profundidade que agora define quem você se tornou. Porque quem atravessa o fogo e aprende com ele não volta ao mundo da mesma forma que entrou. Volta com visão, com força e com uma autoridade silenciosa que nenhuma teoria poderia ensinar. Não importa quantos livros alguém leia, nem quantos cursos acumule ao longo da vida, existem verdades que só podem ser compreendidas quando são atravessadas na pele, no coração e na própria história. Há conhecimentos que não nascem das páginas de um manual, mas do impacto direto da experiência. E essa é precisamente a vantagem que você carrega hoje. Você não apenas estudou a vida, você a viveu profundamente. Aquilo que para muitos ainda é teoria para você, já foi realidade, já foi desafio, já foi prova. Essa é a sua autoridade verdadeira. Não se trata de um discurso vazio de motivação, nem de palavras bonitas destinadas a impressionar momentaneamente. Trata-se de uma transformação real na forma como você carrega a própria história. Durante muito tempo, talvez tenha olhado para o que viveu como um peso, como algo que o colocava em desvantagem diante de outros caminhos aparentemente mais fáceis. Mas agora algo muda dentro de você. Você começa a reconhecer que cada experiência difícil foi, na verdade, um tipo de treinamento silencioso. A vida ensinou o que as pessoas não puderam ensinar. Foi ela que moldou sua profundidade, que refinou seus instintos, que expandiu sua consciência e que afiou o seu discernimento espiritual. Você desenvolveu uma capacidade rara de perceber o que está acontecendo além das aparências. Esse tipo de percepção não nasce apenas da leitura ou do conhecimento de segunda mão. Ele nasce da experiência direta, daquela que obriga alguém a amadurecer mais rápido, a prestar atenção com mais cuidado e a aprender a ler pessoas e situações com uma precisão
que muitas vezes deixa os outros desconcertados. Essa clareza é o que se chama de autoridade interior. É o tipo de sabedoria que não precisa ser anunciada, porque se manifesta naturalmente em cada decisão, em cada palavra e em cada silêncio. A partir deste momento, suas cicatrizes deixam de funcionar como gatilhos emocionais que reabrem feridas antigas. Elas começam a ocupar um lugar completamente diferente dentro de você. Tornam-se sinais visíveis da sua força. Cada marca carrega a prova de que você atravessou períodos que teriam derrubado a maioria das pessoas. Sobreviveu a pressões, perdas e desafios que poderiam ter quebrado seu espírito, mas não quebraram. Pelo contrário, foram essas experiências que deram à sua voz um peso que não pode ser imitado. A sabedoria que você carrega não pode ser falsificada. Alguém pode repetir suas palavras, pode tentar copiar suas ideias ou até reproduzir seus conselhos, mas nunca conseguirá replicar a profundidade que existe por trás delas, porque aquilo que você sabe não vem apenas da mente, vem da vivência. E é exatamente por isso que sua presença começa a produzir um efeito diferente nas pessoas. Sem que você peça respeito ou exija reconhecimento, os outros passam a ouvir com mais atenção quando você fala. Há algo na sua energia que comunica experiência real, experiência conquistada em batalhas que poucos presenciaram. Você se move de maneira diferente, pensa de maneira diferente, fala de maneira diferente. Existe uma calma na sua postura que só pertence a quem já enfrentou tempestades profundas e mesmo assim conseguiu manter a alma intacta. Este é o momento em que você para de diminuir aquilo que conquistou ao longo do caminho. Durante muito tempo, talvez tenha subestimado o valor da sua jornada. Talvez tenha acreditado que precisava provar mais, aprender mais ou conquistar mais antes de reconhecer o próprio crescimento. Mas agora a percepção muda. Você entende que não está mais carregando trauma, está carregando autoridade. E quando essa compreensão se instala de verdade dentro de alguém, tudo começa a se reorganizar. Outra mudança poderosa começa a acontecer. Você se torna algo que muitos nunca imaginaram que poderia se tornar. Alguém que não se altera facilmente. E isso é precisamente o que mais desestabiliza aqueles que antes tentavam provocar reações em você. Eles podiam até aceitar que você evoluísse, podiam imaginar que um dia se tornaria mais forte, mais preparado ou mais bem-sucedido. Mas havia algo que nunca anteciparam. Nunca imaginaram que você chegaria a um ponto em que simplesmente deixaria de reagir ao ruído deles. Sua paz deixa de tremer diante do caos externo. Não porque você esteja se segurando ou reprimindo emoções, mas porque realmente alcançou um nível de clareza onde certas provocações já não encontram acesso ao seu mundo interior. Aqueles que esperavam ver sua reação agora encontram algo que não sabem como interpretar: silêncio. E esse silêncio não é fraqueza, nem fuga, é estabilidade. Alguns esperavam que você se defendesse, que entrasse no jogo, que respondesse com a mesma intensidade com que tentavam atingi-lo. Em vez disso, encontram uma calma que os faz confrontar a própria inquietação. Essa calma funciona como um espelho. Devolve a eles a imagem da própria agitação, da própria necessidade de conflito. E é justamente isso que mais os desarma. Muitos dos que provocavam suas reações não estavam interessados em conexão real. O que os mantinha envolvidos era o controle que acreditavam ter sobre suas emoções. Enquanto conseguiam gerar respostas em você, sentiam que possuíam algum tipo de poder. Era como se alimentassem da energia que circulava dentro do seu sistema emocional. Mas agora algo muda de forma definitiva. Esse acesso é interrompido. Quando lançam indiretas, você não absorve. Quando criam tensão, ela não encontra espaço dentro de você. Quando tentam provocar, é como se suas palavras se perdessem no vazio. Sua ausência de reação revela algo que eles nunca perceberam antes. O poder que pensavam ter sobre você dependia completamente da sua participação. Agora, sem essa participação, ficam diante de uma realidade desconcertante. Olham para as próprias mãos e percebem que estão vazias. O que acontece neste momento é um desligamento silencioso, um desprendimento tranquilo, mas absolutamente definitivo. É o ponto em que seu espírito decide que não vai mais gastar energia entretendo qualquer coisa que ameace sua paz. Isso não é passividade, é intenção consciente. É o entendimento profundo de que proteger sua paz interior vale mais do que vencer qualquer discussão ou provar qualquer ponto.
Você cresceu além da necessidade de responder à negatividade. Cresceu além da lógica de enfrentar caos com mais caos. E quando alguém chega a esse nível de maturidade, algo poderoso acontece. A vida começa a se reorganizar ao redor de uma mente que finalmente escolheu a paz como sua maior forma de força. E poucas coisas frustram mais aqueles que tentaram te derrubar do que perceber, finalmente, que o poder que acreditavam ter sobre você nunca foi real. Durante muito tempo pensaram que podiam controlar a narrativa da sua vida, que podiam influenciar suas emoções, suas escolhas e até o rumo do seu destino. Mas esta noite marca um ponto de virada silencioso e definitivo. A paz que agora habita em você não é apenas uma atitude positiva ou uma máscara que você veste para parecer forte. Ela é uma posição espiritual, é um estado interno que não precisa ser defendido nem provado. Você não precisa forçá-la, não precisa fingir serenidade para impressionar ninguém. Você simplesmente chegou a esse lugar. E quando alguém chega verdadeiramente à própria paz, algo muito profundo acontece. Aquilo que antes parecia vulnerabilidade deixa de ser fraqueza e se transforma em proteção. A partir deste momento, a sua paz não é mais algo que outros podem explorar ou manipular. Ela se torna a fronteira invisível que encerra qualquer influência que tentaram exercer sobre você. Esta é a noite em que algo ainda maior também se revela. Você se torna a prova viva de que Deus esteve trabalhando em sua vida enquanto outras pessoas estavam ocupadas julgando. E talvez esse seja o reconhecimento mais poderoso de todos, porque houve quem observasse seu período de silêncio e concluísse que você estava perdido. Pessoas olharam para sua pausa e imaginaram que você não tinha mais direção. Viram sua quietude e a interpretaram como derrota, abandono ou falta de propósito. Pensaram que você havia sido deixado para trás. Mas esta noite revela uma verdade que não deixa espaço para interpretações equivocadas. Você nunca esteve sendo derrotado, estava sendo preparado. Durante todo esse tempo, enquanto muitos acreditavam que você estava falhando, algo muito mais profundo estava acontecendo dentro de você. Você estava sendo reconstruído desde os alicerces. Não estava parado, estava sendo fortalecido, não estava esquecido, estava sendo posicionado, não estava estagnado, estava sendo refinado para uma versão de vida que simplesmente não poderia ser criada às pressas nem produzida em soluções rápidas. O tipo de crescimento que estava acontecendo dentro de você era interno, silencioso, invisível para quem só observa a superfície, e é exatamente por isso que tantos não conseguiram perceber. Aqueles que vivem apenas na aparência não conseguem enxergar transformações que acontecem na essência. O que acontece nesta noite expõe a diferença profunda entre o julgamento humano e o tempo divino. Muitas pessoas só reconhecem progresso quando ele é barulhento, visível, cheio de anúncios e resultados imediatos. Elas não entendem que as mudanças mais verdadeiras acontecem em silêncio. Não perceberam que sua quietude era estratégica. Não compreenderam que Deus costuma formar suas obras mais fortes em temporadas escondidas, onde não existe aplauso, validação ou reconhecimento público. É nesses períodos invisíveis que os fundamentos mais sólidos são construídos. E agora, nesta noite, você se torna a contradição viva de cada rumor, de cada julgamento apressado e de cada história falsa que tentaram criar sobre você. Sua vida começa a se alinhar de maneiras tão claras que muitas pessoas vão se perguntar como puderam subestimar você em algum momento. Portas começam a se abrir sem explicação lógica. Oportunidades surgem como se tivessem sido desenhadas exatamente para o seu caminho. Sua força interior se torna evidente. Seu propósito começa a se manifestar de forma impossível de ignorar. Seu tempo finalmente chega ao ponto de maturidade que sempre esteve sendo preparado. Esta é a noite em que você entra naquilo que esteve sendo organizado para você durante todo esse processo silencioso. E aqueles que antes te julgaram terão que reconhecer algo que talvez nunca imaginaram admitir. Deus estava trabalhando o tempo todo. Cada avanço que você experimenta agora se torna uma resposta. Cada passo de elevação se transforma em evidência. Sua própria transformação passa a ser o lembrete de que a construção divina muitas vezes parece estagnação para olhos não treinados, até que os resultados se tornam fortes o suficiente para silenciar qualquer crítico. Agora que caminhamos juntos até este ponto da reflexão,
existe algo importante que você precisa ouvir com clareza. O universo possui um sistema de justiça que não desaparece, não se perde e não pode ser cancelado pela opinião humana. Cada sacrifício que você fez foi registrado. Cada lágrima que caiu no silêncio das noites difíceis foi contada. Cada momento em que você resistiu quando parecia impossível continuar foi guardado. Cada escolha de seguir adiante quando seria mais fácil desistir. Cada vez que você perdoou mesmo quando ainda doía, cada vez que escolheu fazer o que era correto mesmo quando ninguém estava olhando, tudo isso criou um movimento invisível no equilíbrio do universo. Esse movimento gera uma restituição, uma espécie de crédito espiritual que se acumula ao seu favor. E essa restituição está se aproximando do momento em que começa a se manifestar. Existe inclusive um mecanismo específico capaz de alinhar a energia que você carrega com aquilo que a vida precisa devolver a você. Um processo que conecta o nível espiritual que você alcançou com resultados concretos na realidade. Esse mecanismo é conhecido como Protocolo 777. O chamado escudo do escolhido funciona como uma ponte entre a transformação interna que você experimenta agora e a manifestação prática das bênçãos que estão destinadas ao seu caminho. Dentro desse processo, existe também uma jornada de limpeza kármica de 21 dias, um período dedicado a liberar bloqueios antigos, dissolver cargas emocionais que ainda permanecem presas no campo energético da sua vida e abrir espaço para que o fluxo completo daquilo que realmente pertence a você possa finalmente chegar às suas mãos. Porque quando alguém atravessa o processo de transformação que você atravessou, não se trata apenas de sobreviver ao passado. Trata-se de preparar o terreno para um futuro onde a justiça, a paz e a abundância encontram finalmente o caminho para se manifestar. A identificação dos sinais específicos do escolhido, aqueles que confirmam que o caminho que você está ouvindo agora também é o seu, não acontece por acaso. Existe um momento em que certas palavras deixam de soar como teoria e passam a ecoar como reconhecimento profundo. É quando você percebe que não está apenas escutando uma mensagem, está se reconhecendo nela. Esses sinais, junto com os métodos para neutralizar definitivamente a energia das serpentes e dos traidores que por tanto tempo operaram silenciosamente contra você, estão disponíveis no link fixado deste canal. Não é algo feito para todos, é para aqueles que chegaram até aqui. É para aqueles que sentiram que cada frase parecia direcionada exatamente para eles. E se você sentiu isso, então uma parte de você já sabe o que precisa fazer. Porque o que começa a acontecer a partir desta noite é algo sutil por fora, mas imenso por dentro. Você se torna uma ameaça sem precisar abrir a boca. Algo em você se firma com tanta força que sua presença passa a comunicar aquilo que suas palavras nunca precisaram explicar. Você não levanta a voz, não entra em discussões, não tenta provar nada. Ainda assim, as pessoas sentem a mudança no exato momento em que você entra em um ambiente. Existe uma estabilidade em você que antes não estava ali, uma confiança que não precisa de espetáculo para ser percebida. É silenciosa, mas impossível de ignorar. Essa clareza não precisa ser anunciada. Ela se instala em seu espírito como uma advertência tranquila, como um sinal invisível de que algo dentro de você mudou de forma definitiva. As pessoas começam a perceber que sua força já não vem do esforço constante ou do ego que tenta provar valor. Ela vem da alinhamento, vem de estar conectado com algo maior, algo que não vacila, algo que não negocia com manipulação ou medo. Você passa a ser o tipo de pessoa cuja postura encerra discussões antes mesmo de começarem. Aqueles que antes testavam seus limites começam a hesitar. Aqueles que o subestimavam recuam um passo. Até mesmo aqueles que nunca demonstraram respeito passam a agir com uma cautela incomum, porque sentem que aquilo que antes podia ser usado contra você já não está mais disponível. A porta por onde antes entravam suas provocações está agora completamente selada. As reações que esperavam não aparecem. Os gatilhos emocionais em que confiavam deixaram de funcionar. Você já não opera a partir da emoção impulsiva. Agora você se move a partir do propósito. E o propósito intimida de uma maneira que nenhuma palavra jamais poderia. É nesse ponto que sua energia deixa de se adaptar ao ambiente e passa a definir o tom dele. Você entra em um lugar e algo muda no ar. Existe uma direção em você que os outros não conseguem explicar, mas também não conseguem ignorar. Eles não sabem exatamente o que mudou,
mas sentem o peso da transformação. Sentem a autoridade silenciosa de alguém que atravessou tempestades, enfrentou dores profundas, curou feridas que quase ninguém viu e recuperou o próprio valor sem pedir permissão a ninguém. Esse tipo de presença se torna uma ameaça natural para todos que ainda vivem dominados pelo medo, pela insegurança ou pelo ego. Você se torna inalcançável, não porque nada possa tocá-lo, mas porque aquilo que foi projetado para feri-lo perde a força antes mesmo de chegar perto. O alinhamento em que você entra nesta noite funciona como uma armadura invisível. Ele muda a atmosfera ao seu redor, altera dinâmicas antigas e deixa inquietos aqueles que carregam intenções ocultas. Seu silêncio se transforma em limite, sua calma se transforma em escudo, sua confiança se transforma em uma linguagem que todos sentem, mesmo que você não diga uma única palavra. Nesta noite você não se torna mais barulhento, você se torna inegável, e isso por si só já é suficiente para transformar cada ambiente em que você pisa. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. O 10º movimento desta noite é que você se torna a ruptura dentro do seu próprio linhagem, o ponto de virada que as gerações futuras, mesmo sem conhecer toda a história, um dia agradecerão. Esta noite marca o momento em que as batalhas que você travou em silêncio, muitas vezes com dor, sem aplausos e sem reconhecimento, finalmente revelam seu propósito completo. Você nunca esteve lutando apenas por orgulho ou por validação. Na verdade, estava lutando pelo futuro de toda uma linhagem. As lutas que pareceram injustas, os pesos emocionais que pareceram grandes demais para a sua idade, as feridas que pareciam mais antigas do que a própria vida, muitas delas não eram apenas suas, eram padrões herdados, ciclos repetidos, geração após geração, esperando alguém suficientemente forte, suficientemente consciente e espiritualmente preparado para enfrentá-los e dizer: aqui termina. E nesta noite, essa pessoa é você. Você se torna o primeiro em sua linhagem a declarar que o dano não continuará, que os ciclos que devoraram gerações antes de você não seguirão adiante através da sua vida. Você deixa de repetir hábitos emocionais que aprendeu na infância. Deixa de aceitar limitações que foram normalizadas muito antes de você nascer. Deixa de carregar dores que nunca foram realmente suas para manter. Tudo aquilo que tentou continuar através de você encontra um limite em você, porque finalmente você reconhece o preço que seus ancestrais pagaram por nunca terem tido a chance de se libertar desses padrões. Nesta noite você escolhe desaprender estratégias de sobrevivência e substituir las por elevação. Escolhe os limites que sua família teve medo de estabelecer. Escolhe a cura que eles nunca tiveram acesso. Escolhe a clareza que eles não puderam alcançar. Escolhe a paz que lhes foi roubada. A coragem que você demonstra agora se transforma na herança que seus descendentes irão habitar. Essa transformação não precisa de espetáculo. Ela não é dramática nem barulhenta. Ela acontece por dentro, com uma força tranquila e permanente. As gerações futuras talvez nunca saibam das tempestades que você precisou atravessar para oferecer a elas um caminho mais calmo. Talvez nunca sintam as batalhas espirituais que você venceu para que elas pudessem viver com mais segurança. Talvez nunca conheçam toda a história, mas viverão os frutos dela. E esse é o poder silencioso e nobre de ser aquele que quebra o ciclo. Mas a noite ainda guarda outra transformação essencial. O 11º movimento dessa jornada é que você se torna mestre em dizer não, sem culpa. E embora isso possa parecer simples comparado a tudo que já foi dito, é uma das libertações mais profundas de todas. Por muito tempo, o seu sim foi emprestado. Foi dado por obrigação, por medo de decepcionar, por culpa que alguém colocou em seus ombros. Você foi ensinado a acreditar que ser uma boa pessoa significava estar disponível para todos o tempo inteiro, sem limites e sem proteção. Você tolerou caos que não lhe servia, carregou pesos que nunca foram seus, cedeu partes de si mesmo para manter relações ou evitar conflitos. Nesta noite, isso termina. Seus limites começam a se reorganizar naturalmente. O que antes parecia difícil de dizer agora surge com clareza. O não deixa de vir acompanhado de culpa ou de longas explicações. Ele aparece como uma declaração tranquila de respeito próprio. Você não negocia mais sua presença com pessoas que drenam sua energia. Não aceita mais situações que desrespeitam seu propósito. Sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada.
Cada não agora funciona como um escudo. Cada recusa se transforma em um ato de poder. Você deixa de ser o remendo temporário para o caos dos outros. Seus limites deixam de ser sugestões e se tornam o padrão da sua vida. E então chega o 12º movimento desta noite. Você finalmente se torna a versão de si mesmo que caminha com o poder que antes tentaram fazer você sentir vergonha de possuir. Nesta noite você deixa de se desculpar pelas mesmas qualidades que sempre fizeram de você alguém extraordinário. Durante años escuchaste las mismas frases repetidas con diferentes palabras, que eras demasiado intenso, que tu forma de pensar era complicada, que tu intuición era extraña, que tu profundidad incomodaba, que tu forma de ser no encajaba del todo. Muchas veces esas palabras venían disfrazadas de consejos, otras de bromas, otras incluso de críticas directas. Pero lo que esta noche comienza a revelarse, con una claridad que ya no puede ignorarse, es algo mucho más simple. Nunca estuvieron señalando defectos en ti, estaban revelando los límites dentro de ellos mismos. No se sentían incómodos porque estuvieras equivocado, se sentían incómodos porque eras diferente. Y lo diferente siempre provoca inquietud en aquello que se acostumbró a ser ordinario. Lo raro no amenaza por ser incorrecto, amenaza porque expande lo que los demás creían que era el límite de lo posible. Y esta noche algo cambia profundamente dentro de ti. La energía que durante tanto tiempo escondiste para evitar incomodar a otros deja de ocultarse. Llega el momento en que ya no necesitas doblar tu forma para que todos a tu alrededor se sientan tranquilos. Ya no necesitas apagar tu brillo para proteger egos frágiles, ni reducir tu visión para que nadie se sienta cuestionado. Durante mucho tiempo fingiste no saber lo que sabías solo para mantener una paz artificial construida sobre tu propia negación. Pero esa etapa termina aquí, porque el problema nunca fue tu fuerza. El problema fue la responsabilidad silenciosa que tu fuerza exigía de quienes estaban cerca de ti. Muchos intentaron hacerte dudar de ti mismo, porque percibieron algo que ni tú habías reconocido completamente en ese momento. Sintieron tu potencial antes de que tú mismo lo aceptaras. Sabían que si algún día abrazabas plenamente quién eres, crecerías más allá de su influencia, de sus proyecciones y de cualquier intento de manipulación. Por eso atacaron tu brillantez con burla, minimizaron tu sensibilidad, distorsionaron tu intuición y trataron de convencerte de que tu forma de ser era un error. Pero lo que nunca imaginaron es que todo aquello que intentaron enterrar dentro de ti se convertiría precisamente en la fuente de tu poder. Tu inteligencia comienza a abrir puertas que antes parecían cerradas. Tu intuición se convierte en un radar que te guía lejos de caminos que nunca fueron destinados para ti. Tu singularidad deja de ser un problema y se transforma en la firma que te vuelve imposible de olvidar. Y tu profundidad se convierte en la base sólida sobre la cual empiezas a construir una vida completamente nueva. Esta noche dejas atrás la versión diluida de ti mismo con la que muchos se sentían cómodos. Empiezas a caminar hacia la versión expandida que siempre existió dentro de ti, la versión que no necesita permiso para ocupar su propio espacio. Algo más ocurre también en este punto de tu camino. Te conviertes en la calma que desconcierta a quienes estaban acostumbrados a tu turbulencia. Durante mucho tiempo, las personas formaron su idea de ti basándose en tus momentos de tormenta, en las reacciones que tenías cuando la vida te golpeaba, en las emociones que intentabas procesar mientras aún estabas aprendiendo a sostenerte, pero ahora se encuentran con algo que no esperaban. Una calma profunda que ya no depende de lo que sucede alrededor. Tu silencio ya no es confusión, es claridad. Tu falta de reacción ya no es debilidad, es seguridad. Tu ausencia de defensa ya no es rendición, es certeza interior. Esta calma no es pasividad ni indiferencia. Es el tipo de tranquilidad que solo puede surgir en alguien que atravesó terremotos emocionales y aún así aprendió a mantenerse de pie. Es una paz que nace después de haber tocado fondo y haber encontrado el camino de regreso hacia uno mismo. Ya no sientes la necesidad de convencer a nadie de tu verdad ni de explicar cada decisión que tomas. Te encuentras anclado en tu propio entendimiento y esa estabilidad cambia por completo la atmósfera a tu alrededor. Aquellos que antes se alimentaban de tu caos notarán primero la diferencia, sentirán la ausencia de la energía que antes podían provocar con facilidad. No sabrán cómo reaccionar ante esta nueva versión de ti que permanece centrada incluso cuando la provocan y firme incluso cuando intentan subestimarla. Tu calma se convierte entonces en tu mayor poder, no porque estés escondiendo algo,
sino porque finalmente comprendes que la verdadera fuerza no necesita ruido para existir, simplemente permanece firme. Y en medio de todo esto, surge una comprensión aún más profunda. Por primera vez tu vida empieza a tener sentido para ti mismo. Los eventos que antes parecían aleatorios comienzan a alinearse como piezas de una historia que siempre estuvo formándose. El dolor que viviste deja de sentirse como castigo y empieza a revelarse como preparación. Las traiciones que te despertaron, los retrasos que te frustraron y las pausas que te confundieron empiezan a mostrar su propósito. Empiezas a ver estructura donde antes solo veías caos. Cada persona que salió de tu vida deja de parecer una pérdida y se convierte en parte del diseño que te trajo hasta aquí. Cada desvío comienza a revelar una dirección que no podías comprender en su momento. Comprendes que tu intuición nunca fue extraña, simplemente estaba adelantada a su tiempo. Tu sensibilidad nunca fue debilidad, era tu forma más refinada de percepción. Tu diferencia nunca fue un defecto, era la manera en que el destino te estaba moldeando silenciosamente. Cuando esta verdad se instala en lo más profundo de ti, algo cambia para siempre. Dejas de luchar contra tu propia historia, dejas de intentar encoger tu verdad para hacerla aceptable. Empiezas a abrazar tu vida como un mapa que finalmente se está revelando ante tus ojos. Y desde ese momento, cada paso que das se mueve con propósito, con una confianza silenciosa que ninguna opinión externa puede derribar. Tu presencia comienza a exponer falsedades sin que tengas que señalar nada. Tu ausencia hace que muchos comprendan el valor que antes no supieron reconocer. Tus cicatrices dejan de ser recordatorios del dolor y se convierten en símbolos de autoridad y perspectiva. Aquellas cualidades por las que alguna vez intentaron avergonzarte, ahora se transforman en los pilares de tu poder. Tu intuición se convierte en tu brújula, tu claridad en tu escudo y tu paz en el territorio donde nadie más puede gobernar. Cada retraso, cada traición y cada desafío empieza a encajar en un patrón que solo tú puedes comprender completamente desde dentro. Tu camino no fue desperdiciado. Todo lo que viviste fue la construcción silenciosa de la persona que eres ahora. Y si has llegado hasta aquí, hasta este punto final del mensaje, no es casualidad. Significa que algo dentro de ti reconoció estas palabras como una señal. Porque hay momentos en la vida en que la transformación interior necesita protección para consolidarse. Por eso existe un paso diseñado exactamente para este momento de tu camino. El protocolo 777 representa ese cierre, ese sellado espiritual que limpia los últimos rastros de energías que no te pertenecen y fortalece el espacio donde tu nueva etapa comienza a manifestarse. Todo está preparado para quienes reconocen la señal cuando aparece. El enlace está fijado, esperando a quienes sienten que su proceso ya comenzó y que este momento no puede posponerse más. Porque el destino no siempre espera a quienes dudan demasiado. Fue diseñado para quienes tienen la claridad de actuar cuando el momento llega. Esta noche no es una noche cualquiera. Es el umbral entre la versión de ti que sobrevivió y la versión de ti que finalmente está lista para vivir con todo su poder. Tu ascenso ya comenzó y a partir de ahora, cada paso que des estará alineado con la verdad de quien siempre fuiste destinado a ser. Que Dios te guarde en este nuevo capítulo de tu camino.